podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre política. A impressão que dá é que o primeiro contato que a gente tem com a política é através do voto. Então, se a gente respira e estamos uns com os outros, a gente já está fazendo política. Tá rolando né? a política, é verdade. Tá rolando. Quando a gente fala de política aqui, dentro desse debate que a gente está trazendo, é isso. Fala, galera. Estamos nós aqui outra vez. A gente vai falar de um tema muito bom, que é política e tudo que envolve aí esse termo. Estou aqui com as minhas queridas. E aí, gente, como é que vocês estão? E aí, mais uma vez, juntos aqui, para mais uns papo cabeça, né? Fala, Dali. Que bom, gente. Esse tema é muito importante. Pode ser que alguém, ao ouvir, falou assim, ixi, não vou ficar até o final. Eu te faço um convite, arrasta a cadeira aí, me organiza no sofá ou no que você estiver fazendo, e vai ser uma construção muito boa, né? Uma construção bem à nossa cara, criativa, inteligente, dinâmica, mas trazendo toda a responsa desse tema. Então, fica aí, chama também geral para a gente poder construir junto esse tema que é muito importante. É isso aí. Eu acho que a Dani já começa, né, lá, trazendo uma coisa importantíssima, assim, gente, não vamos fugir desse tema, por favor. Tenham calma. Minha tia fala uma coisa maravilhosa, vem tranquila, né? Minha tia fala um trem assim também. Uhum. Fica light aí, que vai dar tudo certo. Esse tema é muito bom, muito importante. Confia na gente, né? Confia. E assim, muito importante também, porque é de todos nós, né? Nós aqui, nós três, mas também todos nós, todos os desocupados que estão nos ouvindo e os que um dia vão nos ouvir também, tem fé. Porque é muito importante esse tema. Uhum. E eu acho que para a gente começar a falar dele assim, né? Quando a gente fala política, vem 1 trilhão de coisas na cabeça. Vem eleição, vem a figura política, a pessoa, né? A gente chama a pessoa de político, inclusive, né? Alguém que ocupa um cargo, a gente chama aquela pessoa de político. Então, vem várias coisas na cabeça, mas a gente precisa dar um passo, assim, da calma mesmo, dar uma respirada para poder entender o que é isso tudo, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar em organização nacional para poder falar sobre a política que a gente quer discutir aqui. E aí eu estou falando de organização nacional, assim, gente, quando o Brasil foi invadido, né, quando aqui era só floresta, aí aconteceram várias coisas assim, paia pra cacete, né, que a história nos conta, que a gente sabe. Mas aí a gente chegou no formato que o nosso país tem hoje. Um formato que é de ruas, de bairros, de cidades, de estados, né, e da federação, que é o país inteiro. Isso é verdade para o Brasil, isso também é verdade para o mundo, né? A gente tem as nossas fronteiras visuais ou invisíveis, porque a fronteira, a gente no mapa, ela é visual, né? Mas na realidade, a gente não sabe muito bem, quando você, por exemplo, você está dentro de um bairro e você passa para o outro. Que momento que é que isso acontece, assim, né? Que horas que é que você sabe que você estou com o pé dentro de um bairro e estou com o pé dentro do outro? Que momento que isso acontece? Então, isso é muito subjetivo, até na minha opinião, mas essas linhas que nos dividem, elas falam também da nossa organização política. E aí, quando a gente fala de organização política, aqui a gente está falando de um sistema de governo mesmo, né? O país, o Brasil, ele tem um sistema de governo, ele precisa ser governado para ele funcionar, para as coisas funcionarem, dentro daquilo que a gente tem como acordo de sociedade, para a gente existir como a gente existe, a gente precisa de um sistema de governo. E aí, o que é isso, assim, né? Isso faz parte da política, mas quando a gente fala de política, igual eu comecei, a gente pensa primeiro nas pessoas que estão atuando dentro desse lugar. Quase um conto de fadas, um negócio, uma lenda. Eu acho que para a gente é muito mais negócio da lenda do que do conto de fadas. É uma lenda urbana, que política é um lugar que a gente vai. O que é política? Política é uma pessoa. Então, a gente precisa entender que isso fala de uma organização. Então, a gente tem um país que é formado por um grande território que está dividido em estados. Então, a gente tem Minas Gerais, tem São Paulo, tem a Bahia, tem, sei lá, Mato Grosso do Sul, tem Amazonas, enfim, vários nossos estados todos formam esse país. Esses estados são formados por cidades. Então, quando a gente vai para Minas Gerais, por exemplo, a gente tem aqui
Betim, tem Belo Horizonte, tem São José, né? Então, a gente tem esses lugares. E dentro dessas cidades, a gente ainda tem os bairros, e esses bairros vai ter as ruas e as ruas regionais ali também, de acordo com cada espaço. E isso diz muito desse sistema político que a gente tem. E aí eu acho que a gente precisa começar, talvez começar não, né? Mas continuar a nossa conversa falando assim do voto, né? Que eu acho que é uma parada que a gente até já conversou anteriormente. Sim. E pensar assim, quando que vem o voto, né? Como que foi que isso chega? Como que isso chega para a gente, né? Essa questão do voto. A impressão que dá é que o primeiro contato que a gente tem com a política é através do voto, né? A gente não tem essa consciência política de saber que somos seres políticos, assim, né? A gente não é educado para pensar politicamente. E aí, essa consciência, ela só vem a partir do tempo mesmo, assim, à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais desse processo, e muitas vezes nem todo mundo tem acesso a esse processo. Acho que você foi muito didática e trazendo, Vanessa, porque a gente vai tendo uma visão de como que é essa estrutura mesmo, né? Como é que essa estrutura vai se criando, fisicamente, inclusive, né? No nosso território, assim. E eu fiquei pensando aqui, quando a primeira vez, assim, que eu fui falar de política mesmo, que eu fui ter essa noção, foi quando eu votei a primeira vez, que foi em 2002, para presidente, e foi esse primeiro, acho que é a primeira vez que eu pensei de forma mais consciente sobre aquilo, sobre aquele ato de ir ali votar, pensar em quem eu votaria, por que eu votaria naquela pessoa, mas ainda assim de uma forma muito crua, né? Eu acho que só sei lá, segunda ou terceira vez que eu votei de forma mais crítica, mais consciente, entendendo o processo, entendendo a importância que era aquele exercício de ir lá votar. Mas esse primeiro momento, assim, ele ainda é muito cru, ele ainda é muito vazio de significado, né, de sentido, porque a gente não... É justamente isso, a gente não é educado, a nossa criação, a gente tem muito isso, de ouvir muito isso, política não se discute. Então, a gente não discute política na escola, a gente não aprende sobre os processos políticos na infância. E como que isso é importante? Como que isso faz diferença para a gente, né? A gente ter essa consciência, gente, é política desde a hora que a gente nasce, né? A nossa existência, ela é política, né? E por que E a eu gente acho que tem uma parada aí, Eloá, que é o seguinte, assim, não é gostar não, viu, gente? não é questão de gostos, Não é né? gostar, ou, ué, vou fazer o quê, né? Uhum. Às vezes é chato, inclusive chato, tema denso, né? Muito Chato. chato. Mas ele te afeta você querendo saber dele ou não, assim. Eu estava trazendo aí, Eloá, e é quase que como se fosse um marco, né? Quando Vanessa fala assim, a presença assim, do voto. Eu não consigo lembrar do ano, mas sempre lembro desse lugar de muita seriedade. E quando você está trazendo, né, Eloá, assim, a gente não vai construindo isso. De repente, você tem que votar. E aí me recordei alguns marcos que a gente tem na vida feminina mesmo. Olha, menstruou, virou mulher. É Uhum. mulher. Agora, aí é agora. E não tem um percurso para isso, né? Não De tem uma repente preparação, acontece. né? E você tem que lidar com aquilo ali. Nasceu a criança, agora nasceu a mãe. E não tem assim, ó, um onde, um como, um degrau, não. O negócio é 360, né? De uma hora para outra, e você tem que estar pronto para isso sem ter uma preparação. Então, quando você vai trazendo isso, eu fiquei pensando muito nisso, nesses marcos, assim, né? Esses instantes de vida que a gente tem que estar pronto sem ter um lugar de aprender sobre, né? Então, assim, eu estudei numa escola técnica e foi muito, muito bom o meu percurso por poder aprender muito sobre política, mesmo que seja na adolescência, e eu acho uma formação muito bacana, mas você falando isso me recordou desses pontos, assim, desses 360 que a gente tem que dar na vida. De repente você é adulto, de repente você é mulher, de repente você é mãe, e você tem que dar conta daquilo ali, sendo que não tem uma preparação. Entendendo, eu estava lendo algumas coisas, né, que a gente fala assim, a questão da política, ela é inerente do ser humano, né? Nós somos seres políticos, como é lá atrás aí, porque o tempo todo a gente busca um convívio,
Aristóteles vai falando disso, né? Desse lugar de estar em nós o ser político, porque o tempo todo a gente busca o convívio uns com os outros para suprir necessidades, sejam materiais, sejam emocionais, e isso depende do outro, né? Então, essa relação ela tem que estar intermediada por algo, né? Que é esse lugar das regras, esse lugar dos combinados, das convenções, dos contratos. E aí a gente vai falar da política. E aí, né, ele vai trazendo também que a política ela acontece justamente pelo ato de viver em conjunto. Então, se a gente respira e estamos uns com os outros, a gente já está fazendo política. Tá rolando a né? política, é verdade. Tá rolando, né? Em casa tá rolando a política, né? Como que vai ser distribuídos os recursos, né? Quem vai fazer o quê? Então é inerente, né? A gente está respirando, a gente está fazendo política, só que a consciência que eu né, entendo aí que quando você traz essa provocação, Vanessa, a gente está conversando da consciência desse lugar, né? De ser, né, um ser político. E como que está aí na nossa vida toda, que a gente vai lá votar, mas não necessariamente a consciência vem, né, junto do ato ali do voto. Estava pensando aí. E como a Vanessa falou, assim, não é uma questão de gosto, né? A gente está é intrínseco ao processo, assim. Essa gestão, por exemplo, quando a gente fala de uma gestão da casa, está cada vez mais difícil administrar esses recursos, né? E aí isso é político o tempo todo. Quando você vai no supermercado, quando você começa a comparar os preços, né? A gente tem aí uma cesta básica hoje que chega a mais de R$700. Isso é totalmente política e nos afeta profundamente, assim, né? Hoje a gente está aí com a cesta básica é quase 60% do salário mínimo. Então, a cesta básica mesmo, cesta básica, sem carne e sem verdura. Gente, isso 60%. Se incluir a carne e a verdura, não fecha a conta, não. É muito absurdo isso, assim. E aí, como é que a gente fala assim, eu não gosto de política? Se isso está me afetando diretamente. E aí eu acho que a gente tem que, antes de entrar na conversa assim, do quem que é quem, sabe, dentro do nosso sistema, acho que a gente precisa falar assim, do estado de consciência que é necessário. Né? Para você falar que uma coisa é intrínseca ao processo, é o quê? Que você querendo ou não, vai rolar aquilo ali. São coisas assim que não é a gente que controla. Ninguém chega para você e te pergunta: olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você quer que exista política no mundo? O que você acha disso? Não tem essa jogada, não. Não teve para mim, não teve para os meus pais, não teve para os meus avós. O negócio rolou assim. A gente se constituiu enquanto sociedade, enquanto mundo, assim, historicamente falando. Então, está posto o negócio. E ele te afeta. E aí eu acho que é o seguinte, gente, existe uma diferença muito grande, não aconteceu comigo, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre você tomar um soco na cara, né, que vem daqui da sua frente, ou você tomar um cocão aqui nas suas costas, que é diferente a pancada. É diferente. Um você tá vendo que vai rolar, entendeu? O outro você não estava nem esperando. E quando a gente decide, e aí eu acho que é uma decisão, às vezes arbitrária, quer dizer, uma decisão que nem fui eu que tomei, porque escolheram por mim, mas quando você tem ferramenta suficiente para decidir não se interessar ou não se importar por política, você está escolhendo continuar tomando aqui pelas costas, cara. E é difícil. Não vai dar certo, é injusto. Você não está nem vendo que o golpe está vindo, como é que você vai conseguir se defender dele? Então, tipo assim, a gente precisa entender que quando a gente fala de política aqui, dentro desse debate que a gente está trazendo, é isso, assim, é você ter consciência de que você não escolheu, eu não escolhi, eu tenho total consciência de que eu não escolhi. Eu fui jogada dentro dessa lógica, eu nasci, fui criada assim. Não tem como eu escapar dessa lógica, infelizmente, não tem como eu me emancipar e falar assim, agora já era, eu sou a presidente da minha própria vida e eu que decido tudo. Não funciona dessa forma, quem dera, mas também ainda bem que não dá, porque isso é problemático. Pelo menos para mim, né, gente? Vai ter que tomar todas as decisões de pessoa roubada. Então, assim, não, querendo, não, pesado. Então, assim, não tem como eu sair dessa lógica. Então, eu tô aqui dentro. E aí, gente? Vou ficar aqui sendo enganada, fingindo costume, ou eu vou querer também uma participação ativa nisso, assim? De entender o que eu tô fazendo, entender onde eu tô pisando, você não andar no escuro, assim. Então, eu acho que essa tomada de consciência política, ela precisa acontecer. Infelizmente, ela não acontece no momento que eu entendo que seria interessante, isso é uma visão particular, né? Mas, enfim,
que é o momento do voto. Quando a gente vai votar, eu me lembro a primeira eleição que eu votei também, foi uma eleição municipal, então eu estava votando para prefeito, não uma eleição para presidente, mas eu fui votar e eu não sabia. Eu não sabia. É engraçado porque a gente sabe votar. Você sabe lá, você sabe que você precisa entregar. Qual documento você tem que levar? Te explicam o que é zona eleitoral, qual que é a sua seção, fala que você vai escolher a escola perto da sua casa. O processo é todo facilitado. Te mostram a urna antes de você ir lá, a televisão mostra o tempo todo, ela te mostra o barulho que faz quando você aperta certo. Se não deu aquele barulho, você ainda não votou. A mecânica, ela é explicada. Sim. Mas o que tem por trás disso tudo não é explicado. O voto, ele é inconsciente porque a gente não tem acesso a entender o que é. Isso é uma loucura, assim, porque faz, é um negócio que está decidindo a minha vida. Como que isso pode ser resolvido sem que eu tenha consciência, saca? Isso é uma parada que eu fico sempre chocada, assim, eu não sei como é que é esse processo, assim. Hoje, Esse, né, quando eu paro para é, analisar, eu fico assim, meu Deus, como que pode? e esse lugar que ressoa, né? Que é muito amplo, que eu vou lá e faço essa ação, mas que vai ressoar em todo mundo. E quando a gente fala da definição, né, de política, né, da origem dessa palavra, ela vai dizer assim, né, da cidade para o bem comum de todos. E de todos, todos. Não é só aquilo que é o meu lugar de interesse, né? E aí aquilo que eu vou lá e faço naquela cabine em particular vai ressoar na Eloá, na Vanessa, em toda a minha família, em todo mundo. E como que a gente tem que entender todo esse processo e como que ele é amplo, né? Chegando em outras pessoas. Porque senão esse lugar de individualismo, assim, vou lá e fiz, vou lá e faço, vou lá e voto, vou lá e fiz a minha parte. Mas eu pensei o quanto que isso vai ressoar em outras pessoas, porque se a política, né, parte desse lugar, né, do governo da cidade para o bem comum de todos, então eu tenho que pensar, eu tenho que demandar tempo para pensar sobre isso e pensar como que vai respingar nas outras pessoas essa minha decisão, né? É uma responsa, né, gente? A gente para pensar, assim, é muita responsabilidade, assim, o voto, o acompanhamento disso também, porque a gente acha também que é só votar e acabou, né? Me livrei disso aqui. Fui lá no Não, domingo, não é à toa bonitinho. que propaganda eleitoral obrigatória é só para eleição, né? Pois é, e aí depois você acha que está livre daquele problema ali, né? É uma coisa que não é sua mais. E aí a gente não acompanha, a gente não sabe o que está rolando, a gente fica totalmente alheio ao que está acontecendo. E igual a Vanessa falou, né? Você falou do soco aí nas costas, né? Contrapé, você gosta de falar muito disso, né, Vanessa? Pega a gente no contrapé, assim, porque. E aí você parece que você não está preparado, mas você largou a mão, assim, você deixou de acompanhar. E eu fico pensando assim, como que esse impacto, principalmente para a mulher, ele é. A gente tem duas questões aí, né? Primeiro que a população, assim, em falando de Brasil, nós não somos educados para pensar política, agir politicamente, ser atuantes, né, politicamente. Mas a mulher menos ainda, né? Quando a gente olha, por exemplo, que o voto feminino ele só é reconhecido em 1932, gente, é, é, né, esses dias, e mesmo assim facultativo, né? Ele só vai ser obrigatório em 65. E assim, a gente pensar que a mulher ser reconhecida nesse lugar de votar e depois também como representante, como que isso é recente? Como que a gente olha para uma mulher hoje se vê representada, sendo que isso tudo é tão recente ainda? A gente está tão acostumado com a figura aí, né, tradicional aí, né, do homem branco hétero representando uma população tão diversa. E aí é esse lugar que a gente precisa pensar de que forma que a gente vai atuar para que a gente tenha pessoas que nos representem de fato, que eu olho para ela e falo assim, aquela ali está falando por mim, tá me representando, assim. Então, eu acho que é nesse lugar da política que precisa mexer com a gente aí, que nos afetar mesmo, para a gente poder sair desse lugar, né, de estar só aceitando, né?
De estar Eu votando sem a consciência, né? Que é a Tem gente está falando aqui. Na hora que você vai trazendo nesses recortes aí, li também, estava vendo, na verdade, era um outro tema e trouxe sobre isso, assim, que a um dado momento, né, votava só quem dominava as palavras, né, as letras, né, quem lia e quem escrevia, né? E aí tinha uma gigantesca parte da população analfabeta. E aí Paulo Freire vem no movimento, né, de alfabetizar e 300 pessoas, além de aprender a ler e escrever, podem votar. E aí, quanto, né, isso hoje está mais próximo, hoje a gente não fica pensando assim, talvez, né? Quem não possa votar. Então, assim, está para todos, mas outras formas de silenciar e de retirar, né, essas possibilidades. Porque antes a mulher não podia, quem não sabia ler e escrever não podia. Hoje está para todos, mas quais são as outras ações que vão tirando esse interesse, esse conhecimento? Então, acho que são outras ferramentas que a gente tem que se opor hoje, né, principalmente esse lugar da desinformação, apesar de tanto conhecimento disponível, outras coisas que vão meio que colocando a gente ainda, né, nesse lugar de achar política ruim, ser desinteressado ou não buscar informações. Né? Antes tinha leis postas que inviabilizavam. Hoje a gente tem outras coisas que, se não atentos, a gente pode cair nesse lugar de simplesmente ir lá, né, tirar o peso. Voltei, graças a Deus. Como Porque é ela falou. obrigatório, né? E aí também, se não votar, é um rolezão, né, gente? É. Nossa, vai ter Assim, enfim, que é mistificado também, eu acho. E aí eu queria, inclusive, assim, aproveitar para falar assim, eu acho que o caminho é desmistificação, né? O negócio vira um mito. E o que é um mito? É um negócio que não tem explicação, tá, gente? Sem entrar na parada das crenças, cada um pode acreditar no que quiser, mas o mito é isso, tá? Vai no dicionário que você vai ver que é isso mesmo. É o trem ali que a mitologia é um negócio ali que é da fé. Você tem que acreditar muito, porque não tem uma explicação. A política ela não pode ser um mito, não. A política ela é um processo real que a gente consegue pegar ele na mão, literalmente, quando a gente pega os estudos, né? E entender o que ele é. Dentro do Brasil, quando a gente fala disso, e aí a gente traz essa questão do voto, eu acho que a gente precisa desmistificar o que devia ser a primeira coisa que é ensinada para a gente, que é quem, assim, né? O que forma um governo? A gente não sabe isso. Quando eu digo a gente, todo mundo, nós três estamos aqui, inclusos nesse pacote também. A gente não sabe. A gente já vota há muitos anos, alguns anos, para não jogar a idade aí, já votamos há alguns anos. Que isso? Poucos anos a gente vota. Eu já falei. Você deu mole. Algumas eleições apenas. Você não fez como a gente pensou antes, aí agora. Deu mole, entregou um negócio aí. Mas, enfim, tem pouco tempo assim que a gente vota, mas a gente começou a votar, isso a gente conversou, a gente já sabe isso uma da outra, que a gente fez essa primeira ida lá na escola para votar sem a consciência do que é isso tudo. Eu, particularmente, só fui entender de sistema de governo brasileiro na faculdade. E aí eu tenho sorte, porque entrei na faculdade logo após o ensino médio, então eu estava nova ainda. Estava nova. Tinha acabado de começar a votar quando eu comecei a entender, mas já estava votando, tá? Quando entrei na faculdade já estava votando. Então, eu já tinha votado algumas vezes sem entender o que era o sistema de governo brasileiro. Você escuta palavras como vereador, deputado, senador, presidente. Você sabe quem são as pessoas, você não sabe o que é que ela faz, o que é a função de cada um, você não sabe. Hoje em dia é muito comum a gente escutar, por exemplo, ministro do STF, ninguém sabe o que é isso. Você acha que faz parte da política? Gente, ministro do STF não é nem eleito. Ele é indicado, não é nem a gente que escolhe, a gente escolhe indiretamente. Indiretamente a gente escolhe quem vai ser ministro do STF, mas a gente não vota neles não. Por quê? Porque não é cargo eletivo, não é. Então, assim, a gente precisa desmistificar, eu acho que por aí. Então, eu acho que é por isso que é interessante quando a gente começa falando assim, ó, a gente tem um espaço de terra que foi invadido. Dessa invasão, criou-se uma federação que é o Brasil, um país. Esse país é dividido. Dividido como? Territorialmente. Nos estados, cidades, municípios. Dentro dos municípios ainda tem os bairros e as ruas, que faz diferença. Isso tudo precisa ser gerido.
que é? Tem que ter uma gestão para cuidar disso. É igualzinho. É uma analogia muito ruim, eu acho baixo astral, assim, porque a gente pega isso aí lá do cara que é o político que falou isso, que a gente usa isso direto, assim. Mas é igual cuidar de uma casa mesmo, não tem como. É fazer a gestão do espaço, num espaço que tem recursos, que tem necessidades, mas também tem coisas a oferecer, e esse espaço ele precisa ser gerido. Ele precisa de uma gestão. Assim é também quando a gente fala de municípios, de bairros, de municípios, de cidades, né? Dos estados e da federação. Aí o que aconteceu? Pessoas que estavam aí pensando isso tudo, pessoas que nem são brasileiras, desde que o mundo é mundo, estão pensando, inventando a política, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é um processo histórico muito complexo, que é de centenas de anos e não sei o que. Chegou-se no seguinte desenho. A gente vai ter sistemas de governo, um desses sistemas é o presidencialismo. Dentro desse sistema que a gente tem é um presidencialismo com uma democracia. Democracia, a gente sabe que a decisão é do coletivo, todo mundo tem acesso, todo mundo pode escolher, e a escolha da maioria é a que vai fazer a gestão. Então, é mais ou menos assim. Você tá todo mundo junto dentro de uma casa, você vira e fala assim: o que nós vamos comer hoje? Vamos fazer uma votação. Quem ganhou ali a eleição? Foi a pizza ou foi, sei lá, churrasco? O que teve mais voto é o que leva. Política também é essa dinâmica. Só que numa escala gigantesca. Como o país é muito grande e de extensão territorial, o Brasil realmente é muito grande, tem uma população, então o número de pessoas que vivem aqui também é muito grande, a gente precisou dividir isso. Eu não posso ter só uma pessoa que manda no país inteiro. Se eu tiver uma pessoa só que manda no país inteiro, ele não vai dar conta, ele ou ela, essa pessoa não vai dar conta de atender todas as demandas que existem. Então a gente vai dividir, por isso que, que chama sistema de governo, e não um governo só, como a gente tinha, por exemplo, com as monarquias, né? Quem mandava era o rei, e é isso aí. Enfim, a explicação é essa mesmo. É isso mesmo. É o rei que manda. O rei mandou, acabou. Tá bom. Tinha questões políticas que estavam envolvidas ali, mas o poder estava centralizado numa única figura, que era do rei. Uhum. Quando a gente sai dessa parada de monarquia, o poder é descentralizado, então ele é dividido inclusive por uma situação territorial mesmo. Você tem um município, do tamanho do município, por exemplo, de Belo Horizonte, se ele ficar esperando só o presidente da República olhar para ele para resolver as questões, não vai dar tempo. O problema está acontecendo aqui agora, a gente precisa de alguém mais perto. E aí a gente divide, a gente vai ter as gestões municipais, as gestões estaduais e as gestões federais. Quem que ocupam esses lugares? Dentro do município, da sua cidade, você vai ter vereador e prefeito. Essa galera está aí dentro do município, dentro da cidade, fazendo a gestão dos recursos e tentando resolver os problemas que existem dentro da cidade. Quando a gente vai para o estado, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, sei lá, Rio Grande do Sul, cada estado também vai ter a sua gestão. Essa gestão vai ser feita por deputados estaduais e o governador. São similaridades assim, ó, para a gente, né, tentar fazer uma lógica aqui. Vereador e deputado estadual estão ali mais ou menos na mesma linha de serviço. Prefeito e governador estão mais ou menos na mesma linha de serviço. Só que um está atuando dentro de uma cidade, o outro está atuando dentro do estado. O estado é formado de várias cidades. Então, a escala é diferente. Então, o governador, por exemplo, vai ter que atender muito mais demandas do que o prefeito, dependendo da cidade que o prefeito for o prefeito, né? Não necessariamente, tem cidade que também regaça, que é muito grande. Uhum. E aí, para a federação, que é o país inteiro, a gente vai ter os deputados federais, os senadores e o presidente da República. Cada um desses aí também vai ter a sua função. Essa galera é a galera que decide, por exemplo, quais são as leis do país, né? Como que a gente vai usar os recursos? Então, se o Brasil tiver hoje 50 bilhões de reais, que não sabe o que vai fazer, essa galera tem que sentar para discutir o que está precisando. 50 bilhões de reais para um país é muito pouco, viu, gente? Mas essa galera tem que sentar para discutir o que está acontecendo. É tipo quando você recebe seu salário, mano. Seu salário chegou, daí você pensa assim, pô, tem que pagar essa conta, essa conta, essa conta. Sobrou aqui 50 reais. E aí? O que eu faço com esses 50 reais? Onde que eu vou usar esse dinheiro
para que ele faça sentido para a existência aqui dessa residência ou dessa pessoa individualmente. Então, quando a gente passa a pensar na lógica do sistema de governo por aí, a gente começa a entender porque que o voto ele faz tanta diferença. Porque quando você vota, você está votando em quem vai tomar as decisões. É você virar e falar assim, mano, você que está no comando, estou te entregando aqui, ó, o poder para tomar a decisão. Não é para ser dono do negócio, não. O negócio continua sendo nosso. A casa, ela continua sendo sua, mesmo que seja sua mãe que manda. Ela continua sendo sua. Por mais que tenha ali uma autoridade, que é quem toma a decisão, ela ainda é de todos, a casa é de todos. Então, quando a gente fala de entregar ali a tomada de decisão para essas pessoas, a gente não está entregando o país, não. A gente está entregando só a gestão do país. Uma gestão, inclusive, que é entregue a partir de um contrato de trabalho. Eleições, dentro do sistema de governo que a gente tem, elas vão acontecer com uma frequência específica. De 4 em 4 anos, você vai ter eleições para decidir quem são as pessoas que vão tomar conta do país. Então, tem um período específico, tem um tempo. Essas pessoas têm um salário e têm uma carga horária que elas precisam cumprir. Isso não é um negócio que eu sentei, olhei para o céu e fiquei analisando assim, eu vou eleger fulana de tal e ela vai trabalhar tantas horas por dia e eu vou pagar esse salário para ela porque ela é gente boa. Não foi assim, não. Está decidido. Qualquer vereador que foi eleito para esse município recebe esse salário. Não importa se você gosta mais dele, se você gosta menos dele. O salário é esse. Ele tem que trabalhar tantas horas. Fim. Depois de 4 anos, ele tem que concorrer à eleição de novo. Se ele já tiver o segundo mandato, ele não pode concorrer de novo, não. A lei fala isso. A lei eleitoral fala isso, não é o que eu estou dizendo. Então, quando a gente elege uma pessoa, a gente está elegendo uma pessoa para um trabalho muito específico, com um contrato de trabalho. Ela está sendo eleita com esse contrato, tem que cumprir muitas regras e, para além disso, ela não está sendo, não está recebendo a chave da cidade. Agora ela pode fazer o que ela quiser com a cidade. Não, ela está recebendo a responsabilidade de ser a pessoa que vai decidir como que vai ser a gestão dessa cidade. E aí, se a gente começa a imaginar dessa forma, você começa a pensar assim, pô, tá faltando um posto de saúde aqui nesse bairro. Estamos precisando de um posto de saúde, negócio que aumentou, tá chegando, eles construíram uns prédios aqui embaixo, agora tem um monte de gente morando aqui, e não tá dando certo, tá precisando de outro posto de saúde aqui, uma creche, não tá rolando, tem muita gente morando e não tá funcionando. Quem tem a possibilidade de fazer real esse sonho do posto de saúde ou da creche é quem tá lá, quem você elegeu para estar lá. É por isso que o voto faz diferença. Se você tiver eleito alguém que tá para trabalhar realmente, tem uma chance de você chegar lá e conversar com essa pessoa, e porque você pode, né? Você pode fazer isso, inclusive. Chegar lá e falar assim, ei, galera, o negócio é o seguinte, lá no bairro aumentou 2.000 pessoas no bairro. E aí, como que a gente vai fazer? O posto não consegue. Então, essa galera ela tem que sentar lá na cadeira e falar assim, pô, tem que construir uma posto de saúde lá naquele lugar. De onde que a gente vai arrumar dinheiro para isso? Como que a gente faz? Tem que contratar profissional? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Se a gente não tiver essa consciência de que é assim que funciona, a gente vai estar sempre pensando que a gente pode ir, uma coisa que a gente estava conversando antes, a Dani falou, a gente pode ir para a fila da eleição e pegar o papel do chão para poder escolher o candidato. E isso é, assim, o desespero do desespero. E rever os amigos que há muito tempo, né, não são vistos, né? E aí você troca aquela ideia e vai lá e às vezes cola ali do colega que está na fila, né, os números, e é isso mesmo. E você vai trazendo, Vanessa, essa sistematização, assim, né, que a gente chega na vida com ela, mas que necessária, né, porque são tantos interesses diferentes, necessidades diferentes. Se não tivesse esse lugar para dialogar, porque eu penso política nesse lugar do diálogo mesmo, né? Desse lugar da construção, das possibilidades. Se não tivesse esse lugar sistematizado, o negócio ia estar feio, né? Uhum. E aí, assim, é o que eu falei, né? Se eu fosse a presidente da minha própria vida, eu estava. E aí, assim, essa sistematização, né? Que vai assim, que vai trazendo avanços, isso eu estou falando da ideia, viu, gente? Da ideia do negócio, do desenho.
vai saindo lá do lugar onde era religiosamente as decisões da cidade, estavam lá no campo religioso, no campo místico. Aí depois era individual, e aí sim divide, vamos dividir, vamos fazendo coletivo. E aí eu estava fazendo umas leituras em que vai falar assim que a política ela tem como finalidade a felicidade dos homens. E aí, quando a gente vê esse desenho, esse sistema, esses avanços, né, gente? A urna eletrônica, e pá, só avanço. Desenho, tá? Nesse lugar, assim, do imaginário. Quando a gente vê a execução, eu fico pensando assim, onde que esse desenho, que é tão massa, onde que se perdeu? Tá? Onde que É onde o foi o negócio caminho teve o da desvio aí, idade. entendeu? O negócio foi desenhado, bacana, mas aonde que se perdeu, assim, vindo, dividindo para todo mundo e para a felicidade de todo mundo, e onde que esse negócio se perdeu e também quando a gente vai sustentando algumas coisas também, né? Eu fico pensando sobre isso, que algumas propostas que são maravilhosas, mas como que o desenho não condiz com a prática do negócio. Você ia trazê-lo lá. Não, é porque eu ia falar se a gente pegou a visão, se o ouvinte pegou a visão da didática da Vanessa, pô. Porque ela vai falando aqui, você fala, véi, aula de sociologia, guardei aqui, posso estudar para a prova. Porque Quem é, muito, dera, quem dera, quem muito dera. Vai cair didático, no Enem, viu, gente? É só cair. isso que eu Ó, queria pior que dizer. pode cair mesmo, hein? Vai. Fica ligado, pode pegar o podcast e ouvir, que um sucesso. Mas eu acho que é muito didático quando você vai trazendo e a gente e pensando também assim, qual que é a nossa construção, não só em relação à política, mas aos políticos, né? A figura do político, né? Porque a gente até falou isso, estava conversando um pouco sobre isso, assim, né? Como que a figura do político também é um lugar místico, assim. E como que a gente embasa também esse personagem, né? Que está muito distante da gente. Então, não é uma pessoa que a gente tem essa consciência que está ali trabalhando para a gente, né? Para a população, que está ali representando a população. A gente coloca ele num lugar tão de poder assim que ele fica distante da gente, né? E aí, e é uma outra coisa que a gente conversou também, assim, né? Como que isso vai se perpetuando até na família. Então a gente vai só reforçando um lugar de uma figura, de um jeito, de uma postura, de uma forma de fazer política, a gente vai legitimando aquilo que passa a ser o comum, que passa a ser o natural, e a gente desconsidera qualquer outra forma de política que seja diferente daquela que a gente tem de referência e que é muito distante da gente, né? E eu acho que isso é uma parada importante, assim, porque aí a gente vai para um lugar que é o lugar das emoções, assim. Sim. E eu acho que é justamente isso que precisa ser desfeito quando a gente fala de políticas, quando a gente está discutindo a ciência que e é esse o termo mesmo, né? A política se torna uma ciência, a gente precisa tirar essa emoção. Uhum. Porque se você não tira a emoção, você não dá conta de fazer esse exercício de racionalizar mesmo. Gente, eu estou falando aqui do que é a realidade. A lei é assim. A gente tem uma lei que define que é assim. Foi feito um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma grande votação da população brasileira que decidiu que a gente ia ser governado dessa forma. É uma decisão coletiva, como a Dai falou muito bem, que impacta todo mundo, né? Então, uma decisão coletiva, que o impacto é para todos nós mesmo. E a gente não estava lá, não era nossa época, mas foi feito. Não é da nossa época, mas assim, tá, gente? Não é da minha época de votação, mas não tem tanto tempo assim também, não. E aí a gente coletivamente toma essa decisão. Isso daqui não é um negócio que a gente está negociando, não, velho. A gente não está todo, de 4 em 4 anos, a gente senta para falar assim, aí, como é que vai ser governado esse país aqui agora? Como é que a gente vai fazer? Quem que vai fazer o quê? Qual que é o nome desse cargo? Não é isso, não. Isso está lá na lei. A gente vai ter vereador, a gente vai ter prefeito. E assim em todas as esferas. Você vai ter presidente da República. Vai ter. A lei ela fala isso, tem que ter o presidente da República. Então, a lei fala isso tão bem que a gente tem vários métodos de manter que se tem essa figura do presidente da República.
Você tem o presidente e o vice-presidente. O vice-presidente está lá para ajudar a governar, mas também porque se acontecer alguma coisa, ele ocupa o lugar. Você tem dentro do sistema ali do Senado, do sistema da Casa dos Deputados Federais, do Congresso Nacional, quando você junta as duas coisas, né? Você tem ali o sistema. Olha, se der tudo errado ali com o presidente e com o vice-presidente, a gente tem alguém aqui que vai governar. Uhum. Você tem. O país ele não fica sem presidente. Quando o presidente da República sai do país junto com o vice-presidente, tem outra pessoa que fica aqui tomando as decisões que o presidente da República teria que tomar. O mesmo acontece em todas as esferas, tá? Se o prefeito está fora da cidade, fora do estado, fora do país, sei lá, tá viajando, tá de férias, qualquer coisa, alguém fica no lugar dele para tomar as decisões que ele tem que tomar. A pessoa é passageiro, o cargo não é não. O cargo, ele está estabelecido. Quem ocupa esse cargo é que muda. Então, hoje a gente tem um prefeito, amanhã pode ser outro, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, inclusive, desde que você passe pelo processo eleitoral, que é obrigatório. Você tem que ser escolhido. Você tem que ser eleito. Tem que ter um número de votos para você ser essa pessoa. Mas, independente de você ser eleito ou não, o cargo continua lá. Isso é definido pela lei. Então, a não ser que a gente coletivamente tome a decisão de mudar o nosso sistema de governo, isso está posto. E a gente não pode se emocionar com relação a isso. Porque isso não é uma questão de emoção, não. Uma questão que foi definida. É a lei. Uhum. E a lei ela é arbitrária nesse ponto. Ela não está chamando você para te perguntar assim, não, mas você gosta de ter prefeito? Você não queria ter, sei lá, padrinho? É muito legal, né? Você pensa um cara lá que vai ser padrinho de todo mundo? Beleza, meu padrinho é muito bom para mim, eu ia achar esse. Uhum. Não é assim, não é assim que funciona? Olha que beleza. É prefeito. Sempre vai ser prefeito. Quem é o prefeito é que muda. Uhum. E aí, essa é a decisão que a gente toma. Quem que vai ser esse prefeito? A gente não toma a decisão se vai ter prefeito ou não. Então, a gente precisa tirar a emoção disso para entender que o sistema, esse sistema ele não é passageiro. Ele é uma decisão que pode ser mudada. A gente pode, coletivamente, enquanto país, decidir que a gente vai ser governado de outra forma agora. Mas enquanto isso não acontece, esse sistema não é passageiro. O que é passageiro são as pessoas que ocupam esse cargo, ou pelo menos deveriam ser. Uhum. Eu acho que um dos grandes desalinhos assim, que a gente tem é dessa descrença em relação à política, né? Porque se a gente pudesse confiar mais em quem nos representa lá na política, talvez a gente conseguisse se identificar mais com o processo, né? Com esse sistema político e de uma forma mais atuante, assim. Quando a gente começa a entender que o poder ele é do cidadão, gente, isso é uma coisa tão grande, assim, da gente entender que é no voto mesmo, igual a Dali falou, né? O meu voto impacta no coletivo, isso é poder, né? E por que a gente não se apodera mesmo, né? Sendo redundante, assim, por que a gente não se apropria desse poder, né? Qual que é o movimento que nos tira isso o tempo todo, né? Essa descrença, essa desmotivação com a política. Política chato, não quero falar sobre isso. Isso vai nos enfraquecendo. Eu acho que isso que você está falando responde a pergunta que a Dani fez mais cedo, né? Antes era a lei que nos proibia de estar aqui. O que está nos proibindo de ocupar esse espaço agora? Eu acho que é por aí. Que vão mecanismos. Assim, porque não é interessante, né, gente? Uhum. Pensar, Claro não é interessante que nós tenhamos todo esse lugar aí que lá fala assim, é o poder, entendeu? O poder é isso, sei lá, na urna. Você tomar, assim, a frente desse lugar de forma consciente, isso é o poder. Então, vez em outra, vai vir algo para cercear isso, para tirar essa possibilidade, né? E hoje está muito nessa tentativa de desconstrução, porque quando a gente está aqui conversando já há algum tempo e a gente propôs esse tema, para nós foi muito tranquilo pensar assim, vai ser bacana conversar, vai ser muito bom, vai ser algo leve, mas quantos anos a gente teve que ir construindo para hoje falar assim, muito legal conversar sobre política. Me sinto confortável falando. Me sinto, é bacana, é uma coisa assim que, né? Em todas as esferas, né? Eu acho que a primeira experiência política que eu tive na minha vida, assim, foi uma vez que estava rolando uma festa, acho que era uma festa junina, pode ser que eu esteja enganado, porque eu era bem novinha mesmo, foi no meu primeiro ano na escola, no ensino fundamental,
que na minha época era com 7 anos, não era com 6, fica essa reflexão para todos nós. Gente, daqui a pouco a chave das Joguei idades aí. tá tudo aí. Joguei. Ai, Mas enfim, tava eu lá com os meus 7 aninhos, pá, não sei o quê, entre 7 e 9 anos, vamos jogar assim. E era a escola estava aberta para a população, né? Então não era só os alunos, estava aberto. E eu, aquele negócio, né, gente? Na escola, para lá, para cá, correndo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou uma comoção, porque o vereador tinha chegado lá. E aí, né, gente? Que da hora, né, vereador? Chegou aí, pela ordem. Você vai estar dando umas balas ali e tal. Eu falei, opa, aí. E aí, eu lembro, assim, cristalino, assim, eu lembro dessa imagem. Eu tava chegando perto, ele realmente tava dando umas balas lá para as crianças. E ele enfiou a mão no bolso e ele tirou um bolo de dinheiro. E aí, eu fiquei assim, uai, gente, tanto de dinheiro? Será que vai distribuir também, né? Meu primeiro pensamento foi esse. Um bolo de dinheiro. Eu fiquei assim, uai, gente, que isso? E aí, no fundo do meu coração, da minha inocência de criança, eu fui pensando assim, pô, como é que faz para ter esse tanto de dinheiro, né? Você enfiava no bolso, tira esse monte de dinheiro, pô, nunca vi meu pai, nunca vi minha mãe, nunca vi ninguém que eu conheço com esse monte de dinheiro, não. Isso é esquisito. É estranho isso aí. Como é que faz para ter esse negócio? Essa é a minha primeira experiência. Memória. Assim, a primeira memória de um político, de uma pessoa do vereador, foi isso. Eu não tinha a mínima noção do que o vereador fazia, não tinha a mínima noção de nada, estava no, né? Tinha acabado de entrar na escola, sabe? Estava aprendendo a ler e escrever ainda. Então, eu não sabia de nada, não estava nem perto de eu ser eleitora ainda. Mas foi a primeira experiência que eu tive, assim. E eu acho que isso é uma das coisas que ficam muito, assim, dessa distância, saca? O cara é um cara que ele tá num outro nível. Ele tá num outro lugar. Ele tá ocupando um outro espaço. Não se aprofunda nesse estudo, se simplesmente você larga, deixa de lado essa questão de entender a política, você ia achar que o vereador é só aquela pessoa que tem dinheiro, né? É isso mesmo. Dinheiro. É isso mesmo. E aí é totalmente lógico, porque não tem nada a ver, porque eu tenho que repetir que é aquilo que eu falei, assim. A pessoa que tá lá é muito passageiro, o cargo não. Esse cara era vereador lá em não sei que ano, e ainda existem vereadores até hoje, em 2022. Ele não é mais vereador. Hoje em dia eu sei quem é essa pessoa e tal, ele não é mais vereador, por exemplo. Mas continuam tendo vereadores aqui em Betim. Continua, e vai continuar tendo depois, entendeu? Vai continuar, porque o cargo ele está estabelecido pela lei. A gente precisa entender isso para saber assim, gente, não é uma parada de você gostar ou não gostar, não é uma parada de você tá aí, sempre esteve aí. Quando eu era criança não entendia, agora que eu sou adulta entendo um pouquinho mais, continua tendo. E faz diferença na minha vida. É o cara que decide se vai ter ou não por saúde aqui, velho. E precisa, a gente precisa disso, precisa. E a gente conversou muito no episódio passado sobre o território, né? Sobre como que é a nossa relação com o território Brasil, território Minas Gerais, no nosso caso, né? Território região metropolitana, ele precisa de uma gestão. E essa gestão precisa ser feita por essas pessoas que a gente que elege. Então, como que a gente vai fazer isso, assim? Sem entender ou entendendo? Eu acho que essa que é o grande X da E é pensar também que esse político, esse representante, né, posto ali com a função de identificar, de resolver problemas, suprir necessidades, esse cara também está dentro de um coletivo, né, que é o partido político. Então, ele não está desconectado também, ele está dentro de um espaço que tem ideias e que tem uma direção de fazer política. E aí a gente precisa entender também isso, né? A pessoa não está ali assim do nada, né? Ela tem que estar filiada a um partido, e esse partido vai ter ideias, a gente também tem que entender isso, né? Porque também a gente tem muito esse lugar assim da individualidade daquele político desconectado, né, ao partido, porque ele está ali dentro de um lugar que o representa também. Os interesses, né? Os interesses. Partido é um nome muito apropriado, né, gente? Porque é isso, né? Parte a sociedade, e aí mesmo. A gente não vê o todo, a gente só vê os pedacinhos ali, os interesses. E partido também estabelecido por lei, né? E é interessante porque para se eleger você tem que estar afiliado a um partido. Para governar, não. Você pode desfiliar no meio do caminho e ser uma pessoa avulsa sem partido. Mas para ser eleito você tem que estar
tem que ter uma legendinha, né? Que é o número, né, gente? Quando vocês falam, votar em tal número, tal número, tal número, não sei o quê. É do partido. É o número do partido. Tem uma legislação, que é a legislação eleitoral, que também vai falar sobre isso. E, na teoria, tá? Na prática também eu acho que é assim. Você só vai se filiar, a filiação é você passar a fazer parte daquele grupo, daquele partido, no caso, onde você tem interesses em comum. Então, você não vai se filiar, ou acho que você não vai nem ser aceito, na verdade, se você pensa totalmente diferente daquela galera que está ali. Então, também tem um fator que é extremamente importante, que é a questão partidária. E a Dai tem toda a razão, porque se você desconsidera também o partido e vota só na pessoa, é roubada. Não tem outro jeito de eu falar. É roubada. E a Não pode, roubada é roubada assim, não é roubado porque você está escolhendo aquele partido, não. É roubada se você não souber. Se você sabe, está escolhendo sabendo, gente, vai que é sua. Não é roubada, não. Aí tá tudo bem. Tá tudo bem. É roubada se você não tiver sabendo. Eu tô votando em fulano de tal, não tenho a mínima ideia de quem que é o partido que essa pessoa tá. Aí é roubado. Tem que saber. Sim. Gente, é muito massa a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso, né? É igual a Dali falou, assim, nossa, a gente se sentir confortável falando de política é uma coisa muito nova mesmo, assim. A gente está aqui acho que estar entre mulheres falando sobre política é um lugar mais tranquilo também, porque também tem os espaços que ainda intimidam a gente de falar sobre política, né? Total. Mas se a gente já começar a plantar essa sementinha aí, esse negócio, da gente querer falar sobre isso, da gente se sentir afetado por isso, eu acho que já está valendo os podcasts todos que a gente for gravar. Com certeza, pô. Porque eu fico feliz da gente estar tendo essa oportunidade, assim, e estar com vocês, né? E eu acho que ia falar uma coisa assim também, lá. Tem que ser uma provocação, e a Dali gosta de usar esse termo, é muito bom. Tem que ser uma provocação, porque isso que a gente está falando aqui também, embora a gente consiga trazer uma certa visão didática, assim, né, de explicar de uma forma mais simples, também é muito superficial. Tudo isso tem muitas camadas, que talvez você não vai entender todas as camadas. Assim, eu sei que eu não entendo. Tem coisa que só fala assim, nossa, gente, aqui não estou entendendo isso não, você vai ter que desenhar para mim. Mas tem algumas coisas que, infelizmente, a gente não pode escapar de entender. Então, quando eu explico aqui sobre vereador, prefeito, deputados, governador, presidente, senador, não sei o quê, isso a gente não pode escapar, não. Não tem como a gente escapar disso, não. Porque é para quem você vota. Esse ano vai ter eleição para prefeito e vereador. Você vai lá votar para isso. Você tem que saber o que é isso. Senão você vai votar para quê? Antes que você não fosse, na minha opinião pessoal, porque você está votando aleatoriamente sem saber nem para que você está votando, que negócio que é esse? Que loucura. Então, saber assim, minimamente, né, o básico você tem que saber. E aí tem que ser uma provocação, porque é interessante que você, na medida do que for possível, você passe a entender um pouco mais para saber quem são essas pessoas e qual que é a responsabilidade que essas pessoas têm sobre a sua vida, porque essa que é como a Dani falou, a política é isso aí, né? A política é fazer para todo mundo ser feliz. Quem é que está tentando fazer eu ser feliz e não está dando certo? Ou está dando certo também para você manter, né? Também tem essa opção. Eu ainda não encontrei alguém que me faça feliz, assim, na política não, mas pode ter, né? Vai saber. Tem gente que está feliz por aí. Mas se não está te fazendo feliz, tem que entender o que é para você mudar também. Então, é uma provocação também nesse sentido, assim. E que desperte curiosidade, né? Porque... E que seja uma provocação que vai provocar e que um vai passando para o outro, né? E não só assim, vem esse podcast porque tem eleições. Não, é porque é a vida, né? Ela fala aí, lá no início, né? Somos seres políticos, né? E aí eu vim trazendo porque estamos no coletivo, né? Um pensador vai trazer assim, é inerente, né? Tá na gente esse lugar, né? De construir vínculos, estar em troca, e para isso a política tá dentro desse percurso, né? Então não é porque tem que votar, né? É porque faz parte de nós. E aí, nesse sentido, pensar também que esse voto que vem agora tem todo um histórico, né? Esse político ele não brotou do nada. Tem muitos aí que já tem um percurso, e a gente tem que entender esse percurso também, porque esse percurso vai dizer também daquilo que para frente
ele vai te representar ou não. Então, assim, é um tema que a gente precisa pensar, porque está aí no nosso fazer de todos os dias da nossa existência, né? A gente estava falando assim, olha, a primeira coisa que a gente nasceu, mulher, né? Nasceu mulher ser político. Pronto. Política. É Política. isso. Política Essa total. reflexão é boa, né? A vida nos convoca a política, né? Isso mesmo. O tempo inteiro. Você tá dando muito bom aí? Mas que é isso, né, galera? É. Vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, né? Então, é isso aí. Beijo no coração de todo mundo. Voltaremos, né? Em breve. Beijos. Beijo, gente. Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves, Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.